Amém? Vamos começar, 8h, 8h01. Vamos começar orando? Hoje eu vou orar. Querido Santo Deus, agradeço por mais uma quarta-feira, Pai. Agradeço porque o Senhor, até aqui, o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos permitiu estar aqui salvos, agraciados, ó Pai. O Senhor nos trouxe segurança, o Senhor nos trouxe com tranquilidade. Ó Pai, que esse estudo, ó Pai, mais uma quarta-feira seja o momento de estudar a Tua Palavra, ó Pai. Ó Pai, que não saia da minha boca nada que te ofenda, nada que te contrarie, nada que pregue o contrário da Tua Palavra, mas o que o Senhor quiser que eu fale, eu posso ser um porta-voz da Tua Palavra. Abençoe cada um que está aqui, cada um que já chegou, cada um que ainda está por chegar, que em nome de Jesus, o Senhor derrame Sua graça e Sua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Apocalipse capítulo 21, estamos terminando Apocalipse. Pretendo ir hoje do 21, a partir do versículo 22, até o verso 5 do capítulo, perdão, 21, verso 22, e até o capítulo 22, verso 5. Nós estamos terminando essa carta. Nós estamos vendo o capítulo 21, e o capítulo 21 de Apocalipse vai tratar sobre a Nova Jerusalém. João começa a narrar o que nos espera a morada eterna, o que espera o crente salvo, remido por Cristo. Nessa cidade, nessa descrição que João fala, ele descreve algo que nunca houve antes já visto. Uma cidade que é quadrada, que tem 2.200 quilômetros, mas eu ia falar em 12 mil estádios, então 2.200 quilômetros. É uma cidade que as ruas são feitas de ouro, é uma cidade que os muros são feitos de pedras preciosas. Não sei se vocês lembram que semana passada, no finalzinho, começou um pequeno debate se esse texto era literal ou se era simbólico. Aí eu estudei e peguei cada visão, e eu vi que de fato existem pessoas que entendem como literal, tem pessoas que entendem que é simbolismo, e tem pessoas que entendem que é uma mistura dos dois. Rapidamente eu vou falar de cada um aqui. Para quem entende literalmente, o que o texto está escrito, assim será a Nova Jerusalém. Então, de fato, vai ser uma cidade de 12 mil estádios, com um muro de 144 côvagos, a rua de ouro. Então, tudo que João descreve vai ser assim a cidade final. Então, nós literalmente estamos pisando no ouro, uma cidade de 2 mil quilômetros, vai ser assim. A visão simbólica acredita que a Nova Jerusalém é uma representação do povo de Deus. Igual a gente conversou aquele dia lá, se perguntou se era o povo, se era a cidade. Então tem gente que vê, uns que vê a cidade, uns que vê um povo. E eles explicam o seguinte: se o livro de Apocalipse é praticamente todo simbólico, alegórico, que conta um monte de simbolismos, então nada mais é que de fato interpretar o texto conforme ele pede para ser interpretado. Então, para quem defende essa ideia, acredita que a Nova Jerusalém é uma vida eterna com Deus, mas que não existe uma Nova Jerusalém, uma cidade, entre aspas, física, mas é uma representação do povo de Deus. E o ouro, as pratas, as pedras simbolizam características de Deus. Então, sua santidade, a sua perfeição e a comunhão total com Deus. Eu não falei, mas eu não sei se vocês lembram daquele livro Deixado para Trás. Não sei se vocês já escutaram esse filme. Esse filme, vocês lembram quando a gente estudou no milênio as 4 versões?
Então, tem a pós-milenista, amilenista, pré-milenista e pré-milenista dispensacionalista. Então, basicamente 90% de quem entende como uma interpretação literal crê nesse pré-milenismo dispensacionalista. E tem um autor, pastor, que escreveu uma série de livros chamados Deixado para Trás. Rapidamente contando aqui, não vou entrar muito nos detalhes, contando a história do povo que os crentes foram arrebatados. A igreja, todo mundo lembra que no pré fala que a igreja será arrebatada enquanto o povo, os não convertidos, ficarão aqui na terra. Então, essa série de livros conta o caso das pessoas que ficaram na terra. Então, as catástrofes, as imundícies, tudo que aconteceu na terra depois que a igreja foi arrebatada. E esse pastor defende, ele chama Tim Lewy, é um pastor que escreveu. Os que defendem como simbólico, Santo Agostinho defende como simbólico, João Calvino defende como simbólico, e a terceira que eu descobri hoje estudando, é que existe uma visão simbólica e realista. Para quem entende dessa forma, acredita que, de fato, existe uma cidade real, mas a sua descrição é simbólica. Ou seja, nós iremos para a Nova Jerusalém física, uma Nova Jerusalém com real, mas as descrições simbólicas, conta sobre o caráter de Deus. Não sei se vocês já leram Crônica de Nárnia. Então o C.S. Lewis é um dos pensadores dessa visão. Para quem já leu Nárnia vai ver que de fato Nárnia é basicamente isso. Então tem essas três visões. Agora, a partir do versículo 22, nós iremos continuar a descrição da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. O versículo 22 fala o seguinte: não vi nenhum santuário na cidade, porque o Senhor é o santuário, ou porque o seu santuário é o Senhor. Imagina a seguinte cena: João está vendo, então, o anjo está mostrando, o anjo está medindo, não sei o que, tem não sei quantos metros o muro, não sei quantos metros, quilômetros a cidade, e João só está anotando, o anjo está medindo e João anotando. Aí o João anotando, percebe, gente, não tem templo, não tem santuário nenhum nessa cidade. Aí vamos lembrar que o santuário significa a presença de Deus manifesta na terra. Ao longo da história da humanidade, da redenção, existem três fases desse santuário. A primeira está no Antigo Testamento, lá quando Moisés constrói o tabernáculo de Moisés, em Êxodo 40. O segundo está lá logo depois, mais ou menos uns 480 anos, 500 anos depois, o Templo de Salomão, em 1 Reis capítulo 6. Então, esses dois santuários basicamente tinham três divisões: o pátio externo, onde fazia os sacrifícios, onde fazia os rituais, onde fazia as coisas de sacrifício; o lugar santo, é onde só era permitido a entrada do sacerdote; e o santo dos santos, ou sumo sacerdote. O lugar santo dos santos, que era só permitida a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Entre o santo dos santos e o lugar santo havia um véu. Eu estou explicando aqui, todo mundo aqui sabe, mas existe esse véu que separava os dois compartimentos. E dentro desse santo santo havia a Arca da Aliança, as tábuas da lei, o cajado de Moisés e o pote de maná. Nos tempos de Jesus é narrado que o que João fala no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14, diz assim: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, a palavra habitou aqui no grego eu não sei falar grego, equinose. Para fazer uma tradução mais literal, é fixar o tabernáculo. Ou seja, Jesus se revelou como perfeito e verdadeiro santuário.
é a habitação plena de Deus entre nós. E a partir do sacrifício que Cristo fez na cruz, ele rasgou o véu que separava o lugar santo e do santo dos santos. Ou seja, o rasgar do véu significa que não precisa mais de intermediários entre o homem e Deus. Quando eu falo intermediário, não estou falando mediador, precisa de Cristo, mas estou falando, você não precisa chegar no pastor, pedir, pastor, ore por mim, o apóstolo, ore por mim, o profeta, o rabino. Não, você tem contato direto com Deus. Então o véu foi rasgado. E por fim, o que nos dias que estamos vivendo atualmente é, em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, o mesmo começou a habitar entre nós. E Paulo afirma em várias vezes em seu evangelho que nós somos santuário do Espírito Santo. Eu queria que a gente lesse 1 Coríntios 6, do 12 ao 19. 1 Coríntios 6, isso, meia dúzia. Do 6, do 12 ao 19. Rapidamente, vou ler rapidamente para não perder muito tempo. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que tomaria os membros de Cristo e os faria membros como a prostituta? De modo nenhum. Não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que peca imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês, o Paulo falando, é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês recebem de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus o corpo de vocês. Então, esse texto, Paulo, quem quiser anotar, alguns textos que falam que nós somos santuários do Espírito Santo. Então, esse Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, 2 Coríntios 6, 16 e Efésios 2, 19 ao 22. Nós somos santuário do Espírito Santo, não mais construções feitas por mãos humanas. Agora somos casa de Deus. Devemos viver de forma que glorifique a Ele, de forma que o exalte. Paulo aqui vai falar que em 1 Coríntios capítulo 6, fala que todos os pecados cometem fora do corpo, mas quando pecamos imoralidade é contra o corpo. Ou seja, então, Paulo nos alerta que nós devemos cuidar do nosso corpo. Não só um cuidado espiritual, mas em todas as nossas áreas. Tem um pastor do século XIX, ele chama Robert Murray. Ele morreu com 29 anos. Não sei se você conhece a história dele, mas no leito de morte, aos 29 anos, ele fala a seguinte frase: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, como eu levarei a mensagem? Então, a partir do momento que nós entendemos que somos morada do Espírito Santo, que nós somos morada
de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo, não só fisicamente, mas espiritualmente, mas de forma que o santifique, o que exalte. Então, quando nós somos morada do Espírito Santo, é o momento que tem que pensar: o que eu pensar, será que glorifica o Espírito Santo? O que eu estou falando, glorifica o Espírito Santo? As coisas que eu faço, está glorificando o Espírito Santo? Então, nós temos que viver uma vida de forma que glorifique a Deus. Agora, voltando para o texto, e uma das formas de santificar, de se consagrar, é congregando com os irmãos. 1 Coríntios 12 vai falar, Paulo vai falar sobre a importância de nós congregarmos em unidade, como um só corpo. Paulo nos compara com um corpo. Nós sabemos que aqui tem vários dons. As pessoas que gostam de pregar, gostam de lavar, gostam de cozinhar, gostam de receber, gostam de cuidar. A igreja, de modo geral, tem várias pessoas com vários dons. É a mesma coisa com o corpo. O corpo precisa da mão, precisa do pé, precisa da cabeça, precisa dos dedos, precisa de tudo. Da mesma forma que a igreja, o santificar, o congregar é importante, da mesma forma que o corpo. Nós temos que saber a importância de congregar. E infelizmente, nós somos seres falhos. Igual a gente conversou na célula segunda sobre essa questão, nós somos seres falhos, e logo nossos relacionamentos também são falhos. Quando houve a queda, um dos motivos que mais afetou, uma das coisas que mais afetou a humanidade foi os nossos relacionamentos. Então, se a gente perguntar para qualquer pastor de qualquer igreja, falar que os principais problemas que nós temos é sobre a questão de relacionamento. É discussão entre marido e mulher, entre pai e filho, entre os irmãos da igreja. Se perguntar para o pastor Pedro, para qualquer pastor, vai falar: pastor, quais são os principais problemas que está rolando aqui na igreja? Ele vai falar que é de relacionamento. Então, para não se ofender, para não querer sofrer, de ser decepcionado, as pessoas estão se parando de congregar. Cerca de 8% da população brasileira cristã estão no que nós chamamos de desigrejados, ou seja, que não congregam igreja nenhuma. E isso a cada dia mais está crescendo, e os principais motivos são escândalos, fofocas, líderes, hipocrisia de líderes religiosos. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, com todos esses escândalos, a Bíblia nos manda congregar. Mas chegará um dia que não precisamos mais congregar, porque o Senhor estará no meio de nós. Não haverá mais santuário de cidade, porque o nosso santuário será o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro e o Cordeiro. Até lá, vamos congregar, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas brigas, mesmo com as nossas divergências, mas que quando a gente congregar, igual a gente conversou na célula, que a gente tem que fixar não em homens, que os homens são falhos, os homens erram, os homens falham, mas fixar em Cristo, olhar fisicamente para Cristo. 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em diversas passagens diz que Deus é luz. Nós lemos 1 João capítulo 1, verso 5, vai falar que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Tiago capítulo 1 vai chamar Deus de Pai das luzes. João 8,12 vai falar que Jesus é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. A cidade não precisa mais de luz, não precisa mais porque nem sol, nem de lua, porque a luz é a glória de Deus que nos ilumina, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Quando a Bíblia fala que Jesus é a luz tem um motivo: clarear, nos iluminar algo em trevas, e Cristo é a nossa luz brilhante, que nos afasta do pecado, que nos afasta da ignorância, dando a chance de salvação e vida eterna para todo que nele acredita. E o mesmo Cristo que diz que Ele é a luz,
ele diz também que nós somos luz. Mateus 5 vai falar que vocês são a luz do mundo. Quando ele fala que nós somos a luz do mundo, temos uma missão: iluminar esse mundo em trevas, por meio da luz de Cristo. Ou seja, nós temos o chamado, a ordem de Jesus em Mateus 28 é bem clara: ide, pregai por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos que lhe ordenei, e eis que estarei contigo até o final dos tempos. Nós somos luz desse mundo, em trevas. Cada chance, cada oportunidade, cada momento que Deus dá, nós temos que aproveitar de anunciar e levar a luz dele. A luz que ilumina a escuridão. Não podemos desperdiçar. Não existe crente 007. Nós temos que ser luz. Eu não quero fazer analogia não, mas a luz incomoda. Porque quando a luz de Cristo chega a lugares onde nunca chegou, as trevas ficam incomodadas. Então, que nós possamos ser a luz. E tantas pessoas que precisam dessa luz dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa academia, vários lugares que as pessoas são carentes dessa luz, precisam dessa luz, mas a missão é nossa. A nossa missão é pregar. Nossa missão é levar essa luz para todos os povos. 24. E as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória. Salmo 119, 105 vai falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto nós estivermos nessa terra, somos convidados a andar conforme Cristo nos pediu, obedecendo às leis de Deus, obedecendo e cumprindo as leis de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada para o ensino, para a exortação, para a educação da justiça, com o objetivo de capacitar o servo perfeitamente habilitado para a boa obra. Nós temos que andar conforme a Bíblia pede para nós andar. Igual eu falei semana passada, a mesma coisa que todo culto que o pastor Márcio vai falar, antes de pregar, não sei se ele faz, nem sei se ele prega mais, mas essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que eu posso fazer, que a Bíblia pede para eu fazer. Então, nós temos que seguir a Bíblia. Nós temos que seguir o que a Bíblia nos ensina. Nós temos que seguir o que a Bíblia nos pede. E nós andaremos mediante a sua luz, e os reis da terra trazem a sua glória. Quando nós estivermos lá na nova eternidade, cargos, hierarquias, patentes, autoridades, títulos, não valerão de nada quando estivermos que glorificar a Deus. Nossos títulos da terra não valem de nada diante do grande eu sou. Então, os reis aqui da terra não é nada perante ao Rei dos Reis. Os senhores aqui na terra não é nada diante o Senhor dos senhores, o grande eu sou. Então, aqui nós fazemos distinções de cargos, nós fazemos distinções de hierarquias, mas nada disso valerá diante de Deus, porque os reis levarão a sua glória até Deus, prostrarão e glorificarão a Deus. E os portões jamais se fecharão de dia, pois ele não haverá mais noite. Lamentações 3, 22 e 23 vai falar assim, que a cada manhã, nós cantamos aqui, diante do trono tem uma música, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam. E o 23 explica, porque
A misericórdia dele é a causa, o motivo, a razão de não sermos consumidos. Se Deus nos deu, mais uma vez, estarmos aqui, estudamos a palavra, que se Deus nos deu a permissão de acordar mais um dia, é porque Ele foi misericordioso conosco. Ele permitiu o Marcelo viver mais um dia, porque Ele falou assim, o Marcelo tem mais de uma chance de se arrepender, tem mais um dia de se aproximar até mim, mais um dia de se arrepender de suas falhas, dos seus erros. Hoje todo mundo acordou é porque a misericórdia de Deus atuou na nossa vida. O noivo diariamente está falando, vem, 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 vem. O engraçado é que nós temos sinais da misericórdia de Deus. Lembramos que no dilúvio, após o dilúvio, Deus faz uma aliança, um pacto com a humanidade, que nunca mais Ele destruiria a terra com água. E como sinal dessa aliança, esse sinal da misericórdia de Deus, Ele cria o arco-íris. Toda vez que avistamos o arco-íris no céu, tínhamos que lembrar que a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O convite de Jesus é diário. O convite de Jesus ao nosso arrependimento é diário, voltar à aliança dele, voltar a Ele, uma aliança por causa do pecado foi desfeita, mas pela graça e o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos reconciliou com o Pai, conforme Colossenses 1 vai falar. Que Jesus nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos afastados do Pai, mas o amor de Deus nos reconciliou com o Pai. Igual nós falamos no versículo 20 e 23, que não haverá mais sol nem lua, automaticamente não haverá mais noite. Vai falar aqui, continuando aqui. Pois nela não haverá mais noite, porque a glória de Deus, a luz da glória de Deus vai ser tão intensa que vai ser dia pro resto da vida, vai ser dia pro resto da eternidade. Então não vai ter mais noite. O 26. E lhes trarão a glória e a honra das nações. O 26 é uma reafirmação do 24. Do 24 vai falar que os reis da terra trazem a sua glória. E no 26 ele complementa que a honra, além da glória, a honra das nações. Então, honrar a Deus é colocá-lo no lugar que Ele merece, o lugar de honra, o lugar que Ele tem nas nossas vidas. É o do lugar, ou melhor, é o único lugar de adoração das nossas vidas. O lugar de majestade, de adoração, de reverenciá-lo, de louvá-lo. Então, nós temos que louvá-lo conforme Ele pede para nos louvar. Muitas vezes a gente chega aqui tão no automático, chega assim, domingo 10 horas, sentamos aqui, cantamos tão mais ou menos, cantamos, a único que é digno, mas a gente não percebe a profundidade que nós cantamos, a profundidade que nós entoamos, a profundidade que nós estudamos aqui. Muitas vezes a gente está tão no automático, nossa rotina está tão automático, que muitas vezes a gente passa uma semana sem orar, um mês sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, uma semana, anos sem fazer jejum, porque está tão no automático no nosso dia a dia, pegar a menina, buscar a menina, fazer não sei o que, quando você vê, não deu nem tempo no dia de dar honra e glória a Deus. Mas que esse chamado, que é para lá, mas é também para nós também hoje, de honrá-lo e glorificá-lo com todas as nossas coisas. O que comais, que bebais, faça tudo para a glória de Deus. 27.
Nela não entrará nada que seja impuro, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Enquanto no 26, no 27, perdão, no 24 e no 26, vão falar que as nações glorificarão, as nações se prostrarão, as nações honrarão a Deus, no 27 é o contrário. Enquanto no 26 e no 24 vão falar das pessoas que foram lavadas, remidas e purificadas por Cristo, no 27 vai ser mais uma vez João afirmando as consequências daqueles que não foram ramados. No novo céu e na nova terra não haverá mais nada que seja impuro, ou seja, o pecado não estará mais presente no novo céu e na nova terra. O pecado que nós cometemos hoje, então, tudo que nós lutamos contra nossos pecados, contra nossas falhas, não terá mais essa guerra que Romanos 7 vai falar. Nós seremos puros, igual Deus é puro. Nós seremos santos como Deus é santo. Mas além do pecado, além das impurezas, o texto continua falando assim que quem pratica abominação e mentira, não, e nem quem pratica abominação nem mentira. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Às vezes é uma verdade, mas é uma verdade que doa quem doer. Cristo morreu por todos, homens, mulheres, crianças, idosos, altos, baixos, gordos, magros, negros, brancos, todos. Cristo morreu por todos, mas não por tudo. E ao longo, da mesma forma que está crescendo o número de desigrejados, também está avançando o número de igrejas que nós chamamos de igrejas inclusivas. São grupos, são igrejas que permitem, aceitam práticas muitas vezes contrárias à doutrina da Bíblia tradicional, especificamente quando se trata de sexualidade e da moral. Então são igrejas que muitas delas não combatem, não pregam sobre o pecado, não pregam sobre o arrependimento, não pregam sobre o negue-se a si mesmo, mas prega do amor. Então é muita permissão da prática homossexual, uma prática homoafetiva, pregando muitas vezes uma teologia que nós chamamos de teologia liberal, focada só no amor. As pessoas dessa igreja focam muito no amor de Cristo. E de fato, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho. Mas Jesus também fala em Marcos, Marcos 1:15 ou 1:5? 1:15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ao mesmo tempo que o Evangelho é amor, o Evangelho também é justiça. Ao mesmo tempo que o Evangelho nos consola, o Evangelho nos exorta. Ao mesmo tempo que o Evangelho bate, o Evangelho assopra. Então o Evangelho é isso, é pregar e seguir conforme Cristo nos pede para seguir. Mas e muitas dessas igrejas fazem um malabarismo para colocar. Eu estava vendo um pastor que entende que congrega, que pastoreia essa igreja. Ele fala que, na verdade, quando a Bíblia fala sobre relacionamentos homossexuais, na verdade não é homem com homem, mas é pedofilia, é homem com criança, homem adulto com criança. Então, na verdade, eles falam que esse texto é sobre pedofilia, não sobre homossexualidade. Mas a Bíblia é clara que a homossexualidade, não só a homossexualidade, mas quem é homossexual, quem é mentiroso, quem é assassino, quem que é avarento, quem que é imoral, quem que é idólatra, quem que é maldizente, quem que é ladrão e vários outros pecados não se arrependem, não herdarão ao reino dos céus. Paulo vai falar em 1 Coríntios 6 que
tantos esses pecados quanto outros não herdarão o reino dos céus. E João, de novo, reafirma mais uma vez que as pessoas que vivem na prática do pecado não entrarão na nova Jerusalém. Somente aqueles que são remidos, são perdoados pelo sangue do Cordeiro, os nomes estão escritos no livro da vida. Amém até aqui? Antes de ler o 1, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a história da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por um período de 1600 anos, desde Moisés até João. Provavelmente, acredito que o último escritor da Bíblia seja João, no final do primeiro século. 1600 anos, mas ele escrevia muito provavelmente em rolos, aqueles rolos, não sei se vocês já viram imagens desses rolos, são rolos compridos que eles escreviam as suas cartas. Mas esses rolos não eram divididos da forma que nós dividimos. No rolo original que Paulo escreve, que João escreve, que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, não tinha uma coisa que é muito comum nas nossas Bíblias: a divisão entre versículos e capítulos. Essa divisão que nós temos só foi criada a partir da Idade Média. A Bíblia, em 1227, foram divididas em capítulos. E só em 1551 foram acrescentados os versículos. Ou seja, 1400 anos depois que o último livro foi escrito, que adicionaram os versículos. Isso dos positivos e negativos. O positivo é que facilitou a nossa procura do texto. Vocês lembram em Lucas 4, quando Jesus pega o rolo de Isaías, lê o rolo de Isaías e fala que a promessa que Isaías escreveu se cumpriria em Cristo? O Espírito Santo de Deus desceu sobre mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lucas capítulo 4. Eu não sei se você sabe que em 1947 foi encontrado um pergaminho do livro de Isaías. É o rolo mais antigo e mais completo que nós temos da arqueologia. É datado do ano 125 a.C. E não sei se vocês já viram, depois procura na internet, é um rolo que tem 7 metros de comprimento. E está literalmente todo o livro de Isaías nesse rolo de 7 metros de comprimento. Agora imagine a cena: Jesus chegando na sinagoga, pegou o rolo de Isaías, teve que procurar esse texto de Isaías. Se tivesse capítulos e versículos, seria muito mais fácil a procura, mas não tinha. Então imagina Jesus pegando um rolo de 7 metros e procurando a passagem de Isaías que falava sobre ele. Então, o principal ponto positivo de nós dividirmos em versículos e capítulos é a facilitação do texto. A facilitação de encontrar o texto. Então, se na época de Jesus tivesse, só a gente fala assim: gente, abre Isaías 61, verso 1 e 2, que é o texto que eu vou ler para vocês, e a profecia que o profeta Isaías falou se cumprirá hoje, que o Espírito Santo do Senhor desceu sobre minha cabeça. Mas também tem seus lados negativos. E o principal lado negativo é que nós pegar versículos isolados gerou interpretações erradas. Todo texto, seja ele bíblico, seja ele fora da Bíblia, tem que ser lido dentro do seu contexto. Essa é a regra básica de interpretação do texto. E quando nós muitas vezes pegamos um texto, um versículo isolado, muitas vezes perde totalmente o seu sentido original. No meio crente existe as famosas caixinhas de promessa. O que é isso? É uma caixinha cheia de papelzinho, e cada papelzinho tem um versículo. Aí todo dia você tira um versículo, aí você lê e fala.
E muitas vezes esse versículo não tem nada a ver, nenhuma promessa, mas é uma realidade. Um exemplo muito comum que muita gente tira esse texto fora de contexto é 2 Timóteo 4, que vai falar: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Hoje em dia é muito usado em formatura. A pessoa passa 4 anos, enrola 3 anos e meio, fica no bar, 3 anos e meio de faculdade, e só no último período que foca na faculdade, aí fala assim: combati o bom combate, ganhei, venci. Mas se a gente entender a real finalidade que Paulo escreveu, 2 Timóteo é o último livro de Paulo, é o livro que nós temos, que depois da escrita desse livro, muito provavelmente Paulo foi morto. Então, quando Paulo fala que eu combati um bom combate, não é porque formou na faculdade, não é porque ele ganhou uma competição, é porque ele estava prestes a ser morto, prestes a morrer por causa do evangelho. E eu imagino passando na cabeça de Paulo tudo que ele sofreu por causa de Cristo: naufrágios, picado de cobra, sendo apedrejado, sendo preso, sendo torturado, enfim, várias coisas que Paulo sofreu por causa do nome de Cristo. E ainda ele chega no final da carreira dele e fala assim: eu combati um bom combate, eu guardei a fé, encerrei a carreira, e agora estou prestes a ser morto por causa de Cristo. E para Paulo fala que para viver Cristo e morrer é lucro. Mas voltando para o texto, olha o versículo 1 do capítulo 22. Então o anjo me mostrou o livro. Perdão. O outro ponto negativo é que a divisão nem sempre é assertiva. Então, nós entraremos agora no capítulo 22 e veremos que os primeiros 5 versículos do 22 é uma continuação direta do capítulo 21. Então, teoricamente, se fosse uma divisão correta, o capítulo 22 teria que provavelmente começar no verso 6, porque do 1 ao 5 continua falando da Nova Jerusalém. E não é só aqui, mas em várias outras passagens tem essa divisão, nem sempre muito certa. Mas voltando ao texto, o texto fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Água para nós seres humanos significa vida. Nós precisamos de água para sobreviver. Se a gente ficar uma semana sem beber água, a gente literalmente não morre, mas fica fraco. Nós começamos a aparecer doenças, problemas intestinais, problemas renais, problemas em várias áreas da nossa vida. E nosso corpo precisa de água, porque o nosso corpo é aproximadamente 70% feito de água. Quando João vai falar que o anjo mostrou o rio da água da vida, da mesma forma que a água, o H2O que nós acreditamos, que nós bebemos, representa vida, a água da vida representa vida eterna, representa a morada eterna. Eu vou explicar daqui a pouco mais para frente sobre o resto, mas olha o 2 e o 2. E no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e folhas e árvores que são cura para todos os povos. Quando Deus cria o homem, lá no Éden, ele coloca 2 árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dá 2 ordens para o homem: primeira, a cuidar do jardim, e a segunda, que não podia comer de qualquer fruto, menos do conhecimento do bem e do mal.
E ele explica o motivo, porque se vocês comessem dessa árvore, vocês morreriam. E dito e feito, no capítulo 3 mostra a queda, e no mesmo capítulo 3 mostra que Deus bane o homem, Adão e Eva, do Éden e protege a árvore da vida. O homem não tem acesso mais à árvore da vida. E as consequências aparecem logo no capítulo 5 de Gênesis. Vai narrar a genealogia de Adão e vai mostrar, o autor de Gênesis vai deixar bem claro que mesmo que eles viviam 900, 800 anos, eles morreriam. E é para o leitor lembrar que sempre que desobedecem a Deus, a morte é uma consequência da nossa desobediência a Deus. A verdade é que nós vamos morrer. Um dia ou outro nós iremos morrer. Nós estávamos falando sobre igreja inclusiva mais cedo, mas tem nada mais nessa vida do que a morte. A morte não liga se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é novo ou se é velho. A morte está aí para todo mundo, pega todos. Uns nós já esperamos, outros é de repente, mas a verdade é que a morte está para todo mundo. Mas por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado e nossa obediência, nós iremos morrer. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas na mesma Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o sacrifício de Cristo por nós nos deu acesso novamente a essa árvore da vida. Não aqui, que aqui nós iremos morrer, mas lá. Cristo nos deu o livre acesso à vida eterna. E a morte agora virou o nosso Uber. Quando a gente morre, a morte nos leva para o céu. Ou seja, quando a gente morre, que a gente começa a viver. E essa produção de frutos, olha aqui, ó. E essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Significa que será uma renovação eterna. Mês a mês poderemos comer desse fruto. Mês a mês por toda a eternidade. Onde, da mesma forma que nós teremos vida eterna, olha aqui. As folhas das árvores são cura para todos os povos. Ou seja, não haverá mais doença. Não haverá, além de vida eterna, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimentos relacionados à saúde. Nós não teremos mais doenças, e assim dizer. 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. No verso 1 João capítulo 5, verso 19, João nos alerta que o mundo jaz no maligno. Quando o mundo caiu, quando a humanidade caiu, o mal passou a reinar. Nós só temos guerras, rumores de guerras, fome, catástrofes naturais, doenças, por causa da queda. O mal entrou no mundo a partir da queda. E quando a gente liga a TV, parece que o mundo está um caos. Nós vemos escândalos no sistema político, nós vemos escândalo no sistema judiciário, nós vemos escândalo no sistema religioso, familiar. Nós vemos todo dia na TV aparece pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão, marido matando mulher. Tudo isso é consequência da queda da humanidade. Mas graças a Deus que Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, fala assim que Cristo se entregou para os nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso. A verdade é que esse mal que já nascemos é devido ao pecado, mas lá na Nova Jerusalém não haverá mais esse mal, não teremos mais esse mal
que nos enche, nos preenche. Isso tudo por quê? Olha a continuação do verso 3. Porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. No capítulo 1 vai falar sobre a água da vida. Perdão, no verso 1 vai falar sobre a água da vida. No 2, sobre o fruto da árvore da vida. E as 3, as folhas das árvores nos dão cura. E agora no 3 vai falar que não haverá mais presença do mal. Lendo esses 3 versículos, vemos que Deus nos promete vida eterna, nos promete cura completa, segurança completa, pois não haverá mais nenhum mal presente. Mas só podemos ter certeza dessas 3 coisas porque Cristo, Deus e o Cordeiro estarão lá. Só porque Cristo estará lá, só porque Deus estará lá, é porque nós podemos crer nessa verdade, nesse cumprimento dessa promessa de vida eterna, de sem pecado, de sem maldades. É porque Cristo está lá. Somente por causa da soberana presença de Deus que nós estaremos livres desses mal. Olha o final do 3 e o 4. E os servos o adorarão, contemplarão a sua face e a sua testa será gravado o nome dele. João apresenta 3 características nesses 3 versículos. Primeiro, é que os servos o adorarão. Algumas bíblicas, a sua está o quê? Os seus servos servirão. A sua também está a mesma coisa, Budel? O 3, o finalzinho do 3, servirão. Algumas bíblias estão servirão, outras adorarão. Que a palavra original está latreu, significa prestar um culto, prestar um serviço a Deus, um culto a Deus, uma adoração. Ou seja, nós prestaremos o culto o resto da vida a Deus. E finalmente, no capítulo 4, finalmente o desejo de toda a humanidade, finalmente poderemos contemplar a face de Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus. Deus falou: não, porque você vai morrer. Ele se contentou, entre aspas, só pela brechinha, ver um pouquinho da glória de Deus. Mas lá, no novo céu e na nova terra, nós finalmente poderemos ver a face de Deus, ver toda a beleza de Deus, todo o esplendor de Deus. E por fim, na nossa testa estará gravado o nome dele, o nome de Deus. Efésios vai falar que nós fomos comprados e selados. Esse verso 4, nós veremos o rosto de Jesus, né? Veremos. E na testa estará o seu nome. Na minha testa vai estar o quê? Um nome que eu vou receber. Eu vou ter um nome diferente ou é o nome de Jesus? Não, o nome de Jesus. Igual Efésios vai falar que nós somos selados pelo Espírito. É isso, da mesma forma que em Apocalipse vai falar que quem receber a marca da besta vai ser na mão e da frente, nós também receberemos a marca do Espírito Santo. Isso, e na palma da mão. Só fala, contemplarão a face. Muitos acreditam que também veremos finalmente a face de Deus Pai. Então, mas a Bíblia fala que Deus é Espírito. Então, eu não sei como que será essa visão. Nós saberemos que Cristo estará em carne lá, mas não sabemos se o Pai ou se o Espírito Santo também estará em carne, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. Mas a verdade é que, sendo a face de Jesus, a Bíblia fala que eu e o Pai somos um. Quem vem a mim vê o Pai. Então, se a gente vê a face de Jesus ressurreto, nós também veremos o Pai. Então, nós podemos finalmente ver a beleza da face
de Deus. E para terminar, que já está acabando aqui, o último versículo. Então já não haverá mais noite. Novamente, João relembrando que não haverá mais noite e não precisarão mais de lâmpadas, de luz na lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre todos eles. Então, de novo, João reafirma a falta de necessidade de lâmpadas, de luz, porque Deus é a nossa luz. O brilho de Deus, a glória de Deus será a nossa luz. E mais, você pode me perguntar, até quando? Ô João, até quando isso vai durar, essa nova vida? E ele termina o verso 5 falando assim: e reinarão para todo o sempre. Ou seja, João responde: a eternidade. Deus é tão bom, é tão misericordioso, que já não bastasse a gente ter acesso a tudo isso aqui, a ruas de ouro, seja simbólico ou não, ruas de ouro, ver a face de Deus, glorificaremos a Deus, não sei o que faremos para Deus, honraremos a Deus, glorificamos a Deus. Ele nos dará a chance também de reinar para toda a eternidade. Nós reinaremos junto com Cristo, junto com Deus. E quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, para terminar, essa eternidade tinha que bater, nos aguardar, criar um anseio pela Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tínhamos que acordar, a primeira coisa que falamos é: oba, falta menos um dia para eu conhecer a Cristo. Então, só vai diminuindo o tempo. Iremos passar toda a eternidade com Deus. Mas toda a eternidade sem choro, sem lágrimas, sem tristezas, sem morte, sem pecado. Até lá, aproveita. O pastor Mateus falou aqui, nos estudos atrás, falou assim: gente, aproveita para chorar aqui, aproveita para sofrer aqui, aproveita para chorar aqui, aproveita para sentir luta aqui, aproveita, porque aqui é o local para a gente passar isso, porque na eternidade não haverá mais isso. Amém? Alguma dúvida? Pode falar, temos 1 minuto. Eu achei que uma situação um pouco contraditória. Não estou falando que a Bíblia é contraditória, mas um pouco difícil de interpretar. O 27 vai falar aí: nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os espíritos no livro da vida do Cordeiro. 27. 3 vai falar, o 3 do 22: nunca mais haverá qualquer maldição. Ela estará ao trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Mas só que no final do 2, 22:2, fala aqui que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas cura de quê? Então, essa cura, para mim, esse texto é um simbolismo de que não haverá mais doença. Então, a árvore da vida, para quem entende como uma árvore simbólica, é algo que não vai ter mais doença. Ou seja, não teremos mais dores, não sentimos mais doenças, porque o que fala aqui, ó? É a mesma coisa. Se lá teremos a vida eterna, é a mesma coisa. Se lá teremos a vida eterna, por que teremos a árvore da vida, que se renova o fruto de mês a mês? Eu acho que isso aqui não reflete que vai ter uma folha que, eu estou passando mal, vou pegar uma folha, fazer um chazinho para mim e vou estar curado. Mas para mim é um sinal que não haverá mais doença, não haverá mais cura, não haverá mais morte. Da mesma forma que haverá frutos renovando mês em mês, não quer dizer que você todo mês tem lá pegar um fruto para comer para ter mais vida eterna. Eu acho que isso será uma renovação constante, vai ser algo constante que não vai ter mais fim, vai ser eterno.
Então, na minha interpretação, eu entendo dessa forma, que os frutos, as folhas, são um símbolo de que não haverá mais morte e não haverá mais doença. Então, isso que para mim significa, ou seja, que nós seremos eternos, imortais. Então, para mim, isso significa, para mim isso aqui é um símbolo, um simbolismo de que, não literal, mas um símbolo de que não haverá mais doença. Mas pode ter outros que acreditam que Apocalipse é um livro tão complicado. Mas amém? Vamos orar? Olha por nós aí, mulher.